Então, como eu falei para vocês na aula passada, a gente viu a dilatação linear, onde a gente tratava de barras, geralmente. Onde a gente tinha um comprimento inicial, depois que dilatava, nós tínhamos um comprimento final. E nós conseguíamos calcular essa diferença no comprimento. Essa diferença no comprimento, que nada mais é do que comprimento final menos o inicial, era alfa. O que é o alfa? O coeficiente de dilatação linear, que leva em consideração o material que esta barra, este corpo que a gente está analisando é feito. L0, na física, o zerinho é sempre de inicial, então é o comprimento inicial. E delta, variação, T, temperatura, variação de temperatura. Ou seja, temperatura final menos a inicial. Então, a gente sempre vai ter uma situação de início, com uma temperatura de início, um comprimento de início, uma temperatura de fim e um comprimento de fim. Se a gente aquece, o material dilata e podemos dizer que ele cresce, ele aumenta um pouquinho. Então, aqui na próxima página, nós temos o coeficiente linear de alguns materiais que a gente trabalhou na apostila, alguns foram dados no enunciado. E agora vamos para a nossa tarefa. A número era todas, né? Era todas. Tá, então ali, analisando a tabela com os valores dos coeficientes de dilatação linear para alguns materiais, apresentada na página 17, responda as questões propostas. Então, aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês. Essa aqui. Letra A. Qual entre os materiais relacionados tem maior capacidade de se dilatar? Chumbo. Por que o chumbo? Porque ele era o que tinha maior número. O maior número. E a variação no comprimento depende do coeficiente de dilatação linear. Então, quanto maior esse coeficiente, mais a substância se dilata rapidamente, ok? Então, é diretamente proporcional. E qual tem menor capacidade de se dilatar? Porcelana. A porcelana, porque tem um númerozinho de coeficiente menor, certo? Por isso que quando a gente deixa, por exemplo, quem cozinha, não sei se vocês já fizeram algo cozinhando, se tu deixa uma colher dentro da panela, uma colher toda de metal, quando tu vai pegar, ela está fervendo. Agora, se você usar uma colher de madeira, não vai ter esse problema. Deixa eu ver se tem da madeira aqui. Acho que não tem, né? Não. Da madeira não tem. Porque a madeira não retém calor. E o metal, sei lá, se é alumínio, do que é a colher, é bem alto, então ele aquece rapidamente. Tá? Qual é o significado do coeficiente de dilatação do latão? Então, o coeficiente de dilatação do latão. Vocês sabem qual que é o significado? O que é o material latão? Vocês sabem? É um metal. É um metal. Mas o que quer dizer essa variação? Ele é uma mistura, né?
e o que ele sofre de dilatação? Isso poderia ser uma pergunta sobre qualquer um desses materiais. O que quer dizer esse coeficiente de dilatação? Na verdade, pessoal, estão vendo que ali está em a unidade de medida em 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então, esse coeficiente, ele quer dizer o quanto esse material vai dilatar na variação de 1 grau Celsius. Então, o latão vai dilatar 20 vezes 10 na menos 6 metros em 1 grau Celsius. Então, variou 1 grau Celsius, ele dilata 20 vezes 10 na menos 6 metros. O que é 20 vezes 10 na menos 6? 0,00020, tá? 6 casinhas após a vírgula. Então, é isso que o coeficiente quer dizer. O quanto o material se dilata em metros na variação de 1 grau Celsius, tá? Então, quanto menor esse coeficiente, menos ele dilata. Vai precisar de uma variação de temperatura muito maior para atingir o mesmo comprimento de um material com coeficiente maior, tá? Então, essa questão foi bem teórica, né? A número 2, já vem com continhas agora. Uma barra feita de latão com 2 metros de comprimento, então esse 2 metros é o nosso L0. É aquecida, sofrendo uma variação de temperatura igual a 100 graus Celsius. Então, ele já deu direto a variação da temperatura. Ele não deu temperatura inicial e final. Ele já deu ΔT, tá? Então, calcule a variação de comprimento da barra. Então, nós vamos aplicar aquela formulazinha que a gente aprendeu. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Quem fez aí chegou em quanto? 40 centímetros, meu. 40 centímetros. Ótimo. Ele não falou de unidade de medida ali, né? Então, 40 centímetros. Na próxima eu escrevo o texto mais bonito. Calcule o comprimento final da barra. O que é comprimento final, pessoal? É o L, certo? E o que a gente tem ΔL? A gente tem que a variação do comprimento, que é o delta, é igual a comprimento final menos comprimento inicial, certo? Então, qual que foi a variação de comprimento que a gente descobriu? 40 centímetros, na letra A. O comprimento final é o que a gente quer e o comprimento inicial era de 2 metros. Se a variação está em centímetros, nós precisamos passar o comprimento inicial para centímetros. Então, é 200, certo? Quanto que vai ficar o meu comprimento final? 240. Centímetros. Sempre lembrando da unidade de medida. Certo? Certo, pessoal? Certo. Ô, Pro. 40 centímetros aqui, né? Eu que estou confundindo as coisas. Então, não é 40 centímetros, né, pessoal? É 40 metros aqui, não é?
Não dá 40 centímetros. Dá 4 milímetros aqui, ó. Alguém chamou. Fui eu? Oi, fala. Não, é que eu não entendi a... Ah, mas daí depois eu peço a foto. Não, mas vamos fazer. Então, ó, variação do comprimento é igual a L0 vezes o coeficiente vezes a variação da temperatura, certo? Então, a variação do comprimento é o que a gente quer, certo? Variação do comprimento. Comprimento inicial, 2 metros. O coeficiente de dilatação do latão. Nós vimos que o coeficiente de dilatação do latão, lá na tabela, é 20 vezes 10 elevado na menos 6, certo? Vezes a variação da temperatura, que é 100. O menos... Eu acho que eu vou ter que fazer no... No Word é mais fácil. 10 na menos 6. Então, quanto que vai ficar essa variação? A variação do comprimento vai ficar 2 vezes 20, 40, vezes 100, 4.000, vezes 10 na menos 6. Certo? Agora, se a gente cortar 3 zeros daqui, vai aumentar 3 aqui. Então, a variação vai ficar 4 vezes 10 na menos 3, que é a mesma coisa que 4 milímetros. Variação do comprimento é igual a 4 milímetros. Ou 4 vezes 10 na menos 3 metros. Tá? Agora ficou claro? Ficou. É porque a unidade de medida estava errada ali. Porque esse coeficiente de dilatação, ele é... Ó, agora vamos lá com as minhas contas lá para cima. Ele é em metros por centímetro quadrado, tá? Então, esse coeficiente, nós temos que usar o comprimento em metros. Então, aqui essa variação vai estar errada. Quem me passou ali o 40 centímetros tem que arrumar aí a unidade de medida, tá? Beleza. Então, aqui, a variação do comprimento é 4 milímetros ou 4 vezes 10 na menos 3 metros, que dá 0,004 metros. É igual a comprimento final menos comprimento inicial, que é 2 metros. Então, o L vai ficar 2 mais 0,004. Comprimento final vai ficar 2 metros e 4 milímetros.
ou 2,004 metros. Tá? A letra C, ele já pergunta, ele já pede para voltar à situação original. E ele pergunta qual seria a variação do comprimento caso a variação de temperatura fosse o dobro, ou seja, 200. Agora a variação da temperatura não é mais 100, é 200. Então, quanto que vai ficar? A gente vai ter que mudar esse 100 aqui para 200. Então, nós vamos pegar isso. Ah, não, seleciona aqui. Vou fazer no Word, tá, pessoal, que eu prefiro. O treco aqui é muita coordenação. Tem. Então, vamos lá para o nosso Word. Então, nós temos que a nossa equação é delta L é igual L0 vezes o coeficiente, certo? Vezes a variação da temperatura. Então, a gente falou de dilatação de barra e qualquer coisa assim que tenha só o comprimento. Um cabo de uma colher, por exemplo, vai ser variação linear, tá? Dilatação linear. Vai ter uma variação apenas linear, apenas no comprimento. Então, agora, nós temos o comprimento inicial, que era de 2 metros, o coeficiente, que é 20 vezes 10 na menos 6, e agora a variação da temperatura de 100 passou para 200, certo? Quanto que vai ficar isso? 2 vezes 20, 40, vezes 200, vai ficar 8.000, ou 8 vezes 10 na 3. Já que estamos trabalhando em notação, vamos tudo para notação. Bases iguais, expoentes diferentes. Repete a base e soma os expoentes. 3 menos 6, menos 3. Opa. Então, aqui, isso aqui está em metros, que é igual a 8 milímetros, porque 10 na menos 3 é 1.000, 8 dividido por 1.000 dá metros transformados em milímetros, certo? Então, essa seria a letra C. Então, o que aconteceu? Qual que era o comprimento que a gente descobriu lá da letra A? A variação no comprimento da letra A. Quanto que tinha dado? Não era 4 milímetros. 4 vezes 10 na menos 3, ou 4 milímetros. E a partir do momento que a gente só dobrou a temperatura, o que aconteceu com o nosso valor final?
dobrou também. Então, a variação da temperatura é diretamente, quer dizer, a variação do comprimento é diretamente proporcional à variação da temperatura. Se a gente triplicar, vai triplicar. Então, era só a gente pegar essa variação e multiplicar por 2, tá? Então, essa é da letra A. E essa é a letra C. Dobrou a temperatura, dobra a variação do comprimento, porque é uma multiplicação. Se dobrar o comprimento inicial, também vai dobrar a diferença de comprimento, tá, pessoal? Então, essa questão também teve um pouco de teoria junto. Tem letra D? Tem. Então, vamos lá para a letra D. Voltando à situação original, qual seria a variação do comprimento caso o comprimento inicial fosse o dobro, ou seja, 4 metros? Eu acabei de responder, né? Sem saber. Então, se o nosso comprimento fosse o dobro, em vez de 2 fosse 4, também ia dobrar. Então, aqui agora é 4 e a temperatura continua 100, que é a inicial. Também vai dar essa resposta aqui. 4 vezes 20, 80, vezes 100, 8.000. 8 vezes 10 na 3. E isso vai dar 8 milímetros. Tá, pessoal? Então, sempre que a gente dobrar algum dado, a gente vai dobrar a variação. A letra E. São grandezas diretamente proporcionais. A letra E. Voltando à situação original, qual seria a variação do comprimento caso a barra fosse feita com material cujo coeficiente de dilatação fosse o dobro? Também, como é uma multiplicação, vai ficar o dobro. Então, agora, na letra E, nós teríamos aqui de novo 2 e aqui em vez de 20 seria 40. Também ia chegar na mesma resposta, porque 2 vezes 40, 80, vezes 100, 8 vezes 10 dá menos 3. Então, a partir do momento que a gente dobrar alguma dessas medidas, nós vamos dobrar a resposta. Tá entendido? A número 3, uma questão da UFPR. Na construção civil, para evitar rachaduras nas armações longas de concreto, como, por exemplo, pontes, usa-se a construção em blocos separados por pequenas distâncias preenchidas com material de grande dilatação térmica em relação ao concreto, como o piche betuminoso. Uma barra de concreto de coeficiente linear 1,9 vezes 10 na menos 5 e comprimento 100 metros a 30 graus, sofrerá uma dilatação a 40 graus. Então, aqui nós temos temperatura final e temperatura inicial. Então, a variação da temperatura vai ser de 10. Temos o alfa e temos o comprimento inicial, que é 100. Então, basta aplicar a forma do ΔL, nós encontramos a letra A.
Tá aqui a continha para vocês. Qualquer dúvida é só falar, tá, pessoal? A número 4. A número 4 eu fiz com vocês, né? Fiz, não fiz? Fiz, eu lembro. acho que não. Eu lembro que eu fiz a aula passada, mas para quem não lembra é letra C. Eu fiz como exemplo da explicação. A número 5. Também vamos usar a mesma fórmula, só que agora nós vamos ter que calcular a temperatura final. Então, através da fórmula do ΔL, nós encontramos ΔT, fazemos ΔT mais a temperatura inicial e descobrimos a temperatura final. Certo? Então, falou em dilatação linear, nós vamos trabalhar com ΔL. E a 6 era teórica, era a última, né? Um incêndio ocorreu no lado direito de um dos andares intermediários de um edifício construído com estrutura metálica, como ilustra a figura 1. Em consequência do incêndio, que ficou restrito ao lado direito, o edifício sofreu uma deformação, como ilustra a figura. Com base em conhecimentos de termologia, explique por que o edifício entorta para a esquerda e não para a direita. Por que, pessoal, que ele entortou ali? Por que que ele cresceu do lado direito? Porque o metal lá dilatou. Aí ele acabou virando para o outro lado. Isso, a parte que sofreu incêndio aqueceu, teve variação da temperatura, dilatando e entortando, tá? Então, é exatamente isso. Então, a parte de estrutura metálica do lado direito, ela aumentou, ela dilatou, tá?